Buenas tardes, buenos dias. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Hoje a conversa vai ser interestadual. Que bom que eu vou estar com o professor Nivaldo Parisotto, sempre pronto. Antes de começar, eu vou te pedir para fazer algo Ubuntu. Quem já me conhece sabe que Ubuntu é sou pelo que nós somos. Então não adianta você aprender com essa live sem mais gente aprender junto. Então pega esse aviãozinho que tá embaixo e sai chamando mais gente. Vou fazer isso agora. Ó, aviãozinho. E sai clicando aí, ó, para mais gente entrar nessa live. Tá? A maioria dos seus amigos devem ser fisioterapeutas. Então, ou alguém interessado na área da saúde, ou na vida, que a gente vai falar de tudo aqui com o professor Nivaldo. Então, sai chamando todo mundo, vamos aumentar o número de gente que vai aprender hoje com o professor Nivaldo Parisotto. Isso! Bom dia, Jorge. Bom dia, Tati. Bom dia, Caldas, Letícia, Amanda. E eu não vou perder meu tempo. Não vou perder o tempo dele. E vou chamar... Deixa eu só botar aqui o nosso tema. Fotobiomodulação. Então tá chamando gente? Todo mundo tá entrando? Vamos aumentar essa live. Eu me recuso a começar essa live com o professor Nivaldo Parisotto. Na vida. Olha onde eu vou levar o professor Nivaldo a falar, hein? Eu tirei da fisioterapia e botei na vida, porque é tão vasta a área de conhecimento. Então, amor, eu tô falando pra todo mundo aqui, Aline, chama mais gente. Aproveita aí que vocês acabaram de chegar. Chama mais gente. Quanto mais gente chegar, melhor. Tá bom? Essa é a ideia de ser uma live Ubuntu, feita para todo mundo. Deixa eu ligar isto. Vou chamar. Já estamos aqui chegando a 10 pessoas. O professor Nivaldo já está aqui, como sempre, pontual. Deixa eu achá-lo aqui. E começar esse bate-papo. Eu sei que vai todo mundo gostar e aprender muito. Tudo bem, professor? Bem, maravilha. Tudo bem, querido. Para mim, eu estou te revendo, tá? Aham. Porque eu já fui seu aluno num curso de eletroterapia. Como eu já passei dos 40, já fiz bastante curso. Eu já me aceitei não ter uma memória cronológica perfeita. Aham. Mas eu não lembro se foi aqui na Urca, em algum evento, Sim. ou em algum congresso, mas eu lembro que eu era estudante ainda e me marcou bastante a sua participação e venho te acompanhando desde então. E obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar essa hora conosco. Eu que agradeço o convite e espero poder falar de muitas coisas aí, além da fotobiomodulação. Acho que vai ser interessantíssimo aí. As coisas estão se ampliando muito, realmente, a fotobiomodulação como uma metodologia, né, um recurso ou uma ferramenta para tratamento de
várias situações fisiopatológicas, inclusive na área de neuro, tem sido bastante aplicado. O meu supervisor lá do pós-doc, lá na Harvard, tem trabalhado bastante, é um dos caras que iniciou esses trabalhos com a fotobiomodulação sobre o cérebro, sobre traumatic brain injury, né, trauma cerebral, e tem feito várias coisas. Eu participei agora, recentemente, de um evento online, né, era um evento usando os esquemas da pandemia aí, mas foi um evento internacional com vários pesquisadores do mundo inteiro, e cada um levando, e era assim, fotobiomodulação transcraniana. Esse era o tema, só sobre o cérebro, com várias abordagens, com vários resultados. Eu apresentei alguma coisa sobre migrânia, que são os resultados bem legais que a gente tem, com uma aluna minha de iniciação científica, que é aluna da medicina, e que a gente fez esse trabalho muito legal com um ex-aluno meu de mestrado, que é neurologista, que auxiliou a gente bastante nesse trabalho, e foi bem legal, bem interessante. E com gente, esse evento tem coisas sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre demências, né? Sobre demências de maneira mais geral, né? As doenças degenerativas cerebrais. Tem várias síndromes que são dependentes da mitocôndria no cérebro. Inclusive, tem uma pesquisadora que eu tive a oportunidade de recebê-la lá na Harvard, na época que eu estava lá, que é uma psiquiatra do Instituto Karolinska, que é a primeira pessoa que começou a trabalhar com a ideia de que existiriam as enfermidades cerebrais relacionadas, psiquiátricas na realidade, relacionados com a mitocôndria. A mitocôndria é o fator geracional dessas enfermidades, né? Assim como está relacionado com o envelhecimento, né? A mitocôndria, enfim. Então tem muita coisa, e a principal ação da fotobiomodulação é a mitocôndria, né? O principal alvo é a mitocôndria. Então é bem interessante, tem muita coisa a ser conversada. Esse papo vai ser bom. Então vamos guardar a mitocôndria, porque eu sou um bioquímico de formação. Então meu mestrado e doutorado foi em neuroquímica. A gente vai falar disso bastante. E mitocôndria é uma paixão. E eu queria que o senhor falasse da do seu local de desconforto. Eu lembro que quando eu fui para bioquímica, eu fui para o local de desconforto aos olhos dos meus colegas. Né? O que você vai fazer na bioquímica? Você é fisioterapeuta e o senhor se forma e vai para a engenharia. No começo foi algo, vamos dizer assim, aceitável, né? Porque eu fui para fisiologia e tal, então é a área básica e tal, tudo bem, fisiologia. Eu fiz neurofisiologia, na realidade, a minha formação é em neurofisiologia, né? A professora Maria Lico foi minha orientadora, estudiosa de dor e tal, e a parte de neurofisiologia mesmo. Então, foi onde eu comecei o mestrado, na realidade. E esse mestrado, só para você ter uma ideia, veio de problemas que eu tinha na clínica, na minha atividade clínica, e que eu estava justamente desconfortável, sem entender, e eu não aceitava aquilo daquele jeito. Né? Isso que ano, professor? Em 1980. 81 eu comecei o mestrado. Eu tava saindo da mamãe. Então, 81 eu comecei o mestrado. Na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. Eu fui o primeiro fisioterapeuta
a fazer o mestrado por lá. Então, não tinha. Foi realmente um bandeirantismo, né? Uma abertura de caminhos. E depois veio muita gente. Muito legal ver isso, né? Muito obrigado. Aí, depois que eu terminei o mestrado, a minha orientadora acabou falecendo, ela teve um câncer fulminante, acabei ficando sem minha orientadora e acabei terminando sem ela. Aí eu demorei para conseguir um orientador para dar continuidade à minha formação no doutorado, e aí eu tive problemas do tipo, eu já queria trabalhar com laser, com fotobiomodulação, termo mais novo, né? Mas eu queria trabalhar com laser e o pessoal da área biológica falava, poxa, mas isso é coisa tecnológica, é física e tal. Eu não tenho nada sobre isso, eu não entendo sobre isso, não sei nada sobre isso. Não é aqui que você tem que ficar. Você E tem que procurar. até então, o laser ele era utilizado na engenharia aonde? Por que ele veio para o tecido? Na realidade, eu já tinha alguns artigos iniciais ali, bem no comecinho, isso da década de 80, já estavam começando, aquela época que a gente pedia o artigo, acho que você não passou por isso, mas Eu passei por isso. a gente pedia um artigo Pedia para o pela autor, Birene. pedia para o autor, por favor, você poderia... Isso, às vezes a fichinha para o autor, às vezes era pela Bireme. Ah, eu achei tal artigo, eu queria tal, demorava 2, 3, 4 meses para chegar e tal. Enfim, vinha separata, né? E aí eu lia e tal. Enfim, tudo era muito mais complicado, muito mais difícil e tal. Aí eu já queria fazer algo nessa linha, né? E o pessoal da área de exatas, eu ia lá, falava, olha, eu queria fazer aplicação de laser e tal, com o objetivo de estudar o efeito disso no tecido e tal, no organismo e tal, no modelo em vivo, tal, né? E aí eles diziam, olha, aqui a gente não tem infraestrutura para fazer isso. Você tem que ter animais, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não dá para fazer aqui. Até um dia que eu fui para um evento, para um congresso, tinha um colega que é muito amigo meu hoje em dia, e eu conhecia, não muito, mas com uma pequena proximidade, porque ele era professor da USP em São Carlos, né, da bioengenharia da USP. E eu tinha feito algumas gestões iniciais quando eu fui procurar o mestrado na bioengenharia, e acabei não tendo muita receptividade naquela época, né? E eu tinha um contato muito bom com esse colega, e ele falou assim, olha, eu estou na Unicamp, no mestrado lá e doutorado na Unicamp, por que você não procura professor tal, né? Que foi o meu orientador, professor Vitor. Aí eu fui para a Unicamp, depois de 5 anos procurando. Eu tinha ido até para o Rio Grande do Sul procurar gente na área de radiobiologia. Caramba! O cara falou, olha, eu trabalho com células, como é que chama? Com células muito simples e tal, né? Acho que não vai ser muito legal você trabalhar com isso. Acho que seria interessante você ir para algo mais. E fui para tudo quanto é canto, só para você ter uma ideia. Para tentar achar aquilo que eu queria fazer. Eu não queria fazer mais uma coisa. Só ter o título e tá tudo bem. Não, eu quero fazer aquilo que eu acredito. E aí acabei, esse professor maluco, ele era, faleceu, infelizmente, era completamente maluco, como eu, né? E falou, ó, vamos tocar junto, a gente aprende junto, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ele tinha recém recebido um microscópio de força atômica,
um microscópio de tunelamento e de força atômica. Eu fui o primeiro cara, eu comecei a aprender essa metodologia, essa técnica de análise. Eu fui o primeiro cara, abaixo da linha do Equador, a fazer análises biológicas com essa microscopia de força atômica. Só para você ter uma ideia. Isso na década de 90, começo da década de 90. Então, esse microscópio foi descoberto em 96. E aí, em 1990, aliás, em 86, minto. Em 86 tinha sido descoberto por Binning e Horrer esse microscópio. Aí, em 90, esse meu orientador tinha já um microscópio desse no laboratório. Eu falei, putz, vai ser o meu investimento. E vi o que podia ser feito dentro dessa ideia. E usei um modelo, que é um modelo de estrutura muito legal para se investigar com essa metodologia, que é o modelo do tendão. Por quê? Porque o tendão, o pessoal da área de fisioterapia vai entender bem isso, é um monte de fibras de colágeno muito bem alinhadas. A maioria das fibras são tipo 1, tem algumas fibras tipo 2, que são as fibras que estão em crescimento, em desenvolvimento, são as fibras tipo 3, aliás, e que vão se transformar em fibras tipo 1, que são mais firmes, mais espessas e mais adequadas para a função tendínea, que é a recepção de forças, né? E o tendão, ele tem uma estrutura que tem umas cadeias laterais, né? Então, eu aprendi 1.050 aminoácidos alinhados, glicina XY, né? E aí, essa estrutura faz uma alfa-hélice que se contorna, faz uma estrutura helicoidal, né, que é a estrutura do colágeno que a gente conhece, né? E essa estrutura helicoidal funciona, para nós, fisioterapeutas, é muito importante isso, como uma mola. É um sistema massa-mola. É um sistema massa-mola. O que significa isso? Significa que você tem um sistema que absorve energia externa, né, que sustenta essa energia, tem capacidade de tracionar essa energia externa. Então, você vai lá, você pega com, sei lá, com o seu quadríceps, não sei quantos quilos, maluco, que estão aquela coisa maluca de pegar um não sei quantos quilos lá, e puxa, e o seu tendão do quadríceps, o seu tendão do aquiliano, vai lá, né, o tendão aquileu, né, traciona uma carga absurda, uma carga. E aí é legal porque você tem essa capacidade de mudar a estrutura tendínea. E a minha tese de doutorado, do Zido de 96, que eu defendi, mostrou que a gente consegue com o laser, um laser de hélio neônio na época que eu usei, um laser vermelho, a gente conseguia mudar a estrutura do colágeno em vivo. Então, eu fazia tratamentos e a estrutura do colágeno se modificava. E eu vi isso fazendo espectroscopia de infravermelho. Então, a gente via chip. Nessa época, o senhor sabia o fim, né? Sabia que o resultado era esse. Como isso. Ainda não estava revelado. A participação da mitocôndria já era sabida? Ou a participação
de outras Pouquíssimo. estruturas celulares? Tinha algumas ideias iniciais sendo originadas naquela época. Tá? Estava começando a se estruturar. A Tina Caru, que é uma das grandes publicadoras nessa área, estava começando a montar a ideia de que a luz pudesse modificar essas estruturas. O Smith depois veio com a história do infravermelho, fazendo um bypass na cadeia, indo direto para a membrana, e aí a membrana fazendo sinalização para o núcleo, né? E aí a mitocôndria entrava nessa história depois, né? Mas, assim, é muito interessante porque a gente mostrou naquela época que existia uma ação sobre a estrutura do colágeno. Do colágeno. Sobre a estrutura. Havia um shift na espectroscopia, no FTIR, mostrando que aumentava a energia de ligação, que é isso que mostra o FTIR. Aumentava a energia de ligação das moléculas, ou seja, aquelas pontes de hidrogênio, as pontes de disulfeto, estavam mais entrelaçadas, aumentando os chamados crosslinks, né? Isso era estável, professor? É estável. Né? Então, na estrutura, a gente via isso já com os cortes estruturais. Né? Então, você tinha isso já mantido na estrutura do tecido. Eu acredito que hoje a gente consiga confirmar isso, talvez com tecnologias mais robustas, do laser, mostrando bioquimicamente essa mudança secundária. Não sei se já se mostra in vitro, né? Ela acontecendo, já que a gente está dizendo que é uma fotobiomodulação que induz ou reduz algo, né? É um modulador. Exatamente. Bioquímico. Exatamente. Isso é muito importante, ele é um modulador. Uma das coisas mais complicadas que aconteceu lá no passado foi exatamente esse problema. Que assim, como atua como modulador, as pessoas faziam algumas situações de tratamento e não tinham resultado. Ou porque a dose não estava adequada, ou porque as condições de radiação não eram razoáveis, não tinha o estresse suficiente no local, no tecido. Então, as respostas são moduladas em função do estado de estresse oxidativo e as condições de pH local. Né? Então, quais são? Eu estou no estado reduzido? Estou oxidado? Não. Se está mais reduzido, vai ter um nível de resposta. Se está mais oxidado, o nível de resposta vai ser diferente. Então, essas situações são um demonstrativo de que, lá no passado, muitos trabalhos não tiveram resultados, ou porque as doses foram insuficientes ou inadequadas, ou porque não se tinha análises coerentes com aquilo que você queria mostrar. Perfeito. Qual é o resultado que eu quero observar? Eu tenho ferramentas suficientes para observar isso ou não? E aí, muita coisa se perdeu. A gente viveu um tempo, professor, que só se falava em laser terapia. E eu me formei com a laser terapia. Aí a fotobiomodulação vem com a entrada do LED e com talvez a melhor compreensão, que é bioquímico, que é efeito da luz. Exatamente. Quando que esse consenso se fez? Antes, veio com existia uma sigla, já num passado um pouquinho mais anterior, uma sigla que é o LLLT ou LLLI, que é Low Level Laser Therapy ou Low Intensity Laser Therapy. Né? Aí, um dos L's, que era o laser, se substituiu por light de luz. Por quê?
porque não precisava ser necessariamente o laser, podia ser o LED. Né? O LED que tem um certo nível de monocromaticidade, não é um monocromático formal, mas tem um certo nível de monocromaticidade, não é coerente como o laser, mas consegue, e tem uma banda mais larga um pouquinho do que o laser, bem mais larga na realidade, e aí isso se percebeu, e principalmente com alguns trabalhos com o pessoal da NASA, os chamados LEDs que o pessoal da NASA levou para o espaço, fazendo experimentos e tal, porque os LEDs eram muito mais simples, mais fáceis de carregar, uma tecnologia mais moderna, e isso se mostrou eficiente. Então, se postulou a fazer as mesmas coisas que foram feitas no espaço e que funcionou aqui no ambiente natural. Né? Então, os LEDs da NASA ficaram famosos por isso. Né? Perfeito. E aí, assim, então teve esse período do Low Level Light Therapy, tá? E aí, em 2014, no congresso em Washington, D.C., no qual eu estava, e eu fazia parte do comitê da WALT, da World Association for Laser Therapy, nós decidimos mudar essa nomenclatura, e a nômina que se escolheu foi fotobiomodulação. Por quê? Foto de luz, biomodulação é modulação dos sistemas biológicos onde você está atuando, e a modulação pode ser tanto ativação como inibição. Então você tem situações onde há ativações e situações onde há inibições. E é muito interessante isso, porque de fato é assim que funciona, dependendo inclusive da dose, da dosimetria. Se percebeu, né, tem uma proposta do meu supervisor lá, mostrando que tem uma curva de dose e resposta, né? Ele mostra em vários trabalhos, tem uma quantidade enorme de trabalhos que mostram isso, trabalhos inclusive do nosso laboratório também, mostrando coisas desse tipo, mostrando que há uma diferença de resposta se você faz a dose correta ou a dose incorreta, tanto em termos de tempo de estimulação, quanto de densidade de potência. Densidade de potência, né? Ou seja, a irradiância. Muita gente usa como referencial para dose densidade de energia. Não é muito razoável. A melhor forma é trabalhar com energia. A energia. Perfeito. Tá? Não a densidade de energia, necessariamente. Então, a energia que você deposita. E essa distribuição de energia, por exemplo, a gente fez um trabalho muito legal com o pessoal da USP, com equipamentos da área de física, né, num laboratório de física, mostrando que se você fizer uma irradiação com um laser vermelho, um laser infravermelho, um laser amarelo, um laser azul, a distribuição disso vai ser muito semelhante. A distribuição no tecido vai ser muito semelhante. E não importa se a área é muito grande ou se a área é muito pequenininha. A distribuição vai ser muito semelhante. Isso é bom falar, professor, porque o trabalho, não sei se o senhor foi pioneiro, mas hoje se trabalha com laser pontualmente, como se trabalha também com a manta, né? Com um tecido grande. Você pode trabalhar um músculo como quadríceps inteiro. Exatamente. Me conta um pouquinho sobre esse seu trabalho. A questão da manta foi uma ideia da gente lá atrás, que virou uma patente depois, né? E que tem sido usado em vários trabalhos, alguns deles na área de performance muscular e tal, mas também tem trabalhos que a gente usou a ideia da performance para aumentar a taxa de utilização energética e trabalhando, por exemplo, com obesidade.
Então, a gente tem vários trabalhos e esses trabalhos estão classificados, estão tidos, estão colocados por um grupo de trabalho da WALT, do qual eu também faço parte. Né? A gente está publicando isso em breve, está pronto o artigo, já foi encaminhado, tudo. Que é um statement da WALT, é uma posição, um paper de posição da WALT, posição formal, oficial da WALT. Tá? Em que situações já é comprovada a eficiência do laser LED, ou seja, da luz, da fotobiomodulação, na performance e na obesidade. Aumentando o metabolismo basal. Exato. Aumentando a atividade metabólica no músculo, aumentando a performance no músculo, tanto no esporte quanto até tem dados, por exemplo, nesse paper a gente fala disso, o próprio Comitê Olímpico já reconhece agora, depois de muito tempo, de algum tempo, né? A gente começou a estudar isso, só para você ter uma ideia, na década de 90. Tá? Na década de 90 a gente começou a estudar isso. A gente acabou não conseguindo publicar alguns artigos. O primeiro artigo publicado sobre isso foi em ratos. A gente fez um trabalho em ratos de um aluno meu, o Volber Erickson, de Brito Vieira, professor aqui da UFRN atualmente, né? Fisioterapeuta. E o mestrado dele foi vendo a performance desses ratinhos na esteira. A gente colocou esses ratos para correr na esteira com atividade aeróbia e tal, e a gente aplicava nesses bichos. E eles melhoravam a performance assustadoramente. A gente tinha um grupo controle e a gente via qual era a performance, fazia testes de performance nesses animais e medimos várias enzimas. Citrato sintase, primeira enzima lá do ciclo de Krebs. Citrato sintase. A SDH, né? Enfim, algumas enzimas do ciclo de Krebs que mostravam, então, uma melhora na performance desses animais, mostrando claramente isso, né? E melhorando a performance formalmente no exercício, nos testes no exercício. Então, ficou muito claro isso. Esse trabalho está publicado em 2006, na Revista Brasileira. É o laser do pré-treino. A gente fazia após o treino, a gente trabalhava no pós-treino e a gente fazia testes depois de alguns períodos de treinamento. Então, esse foi... Ele reduzia, ele aumentava o recovery. Ele aumentava o recovery e melhorava as condições do músculo. E como a gente sabe que não só tem o aspecto metabólico, mas, por exemplo, você tem o processo inflamatório nessa história. Então, as células satélites são sinalizadas pelo sistema de inflamação no músculo, né, no esgarçamento das bandas Z. Isso faz uma sinalização de processo inflamatório, tem uma inflamação local, migração de neutrófilos e tal, um processo de sinalização intenso, né? E essa sinalização é que faz a recomendação para a célula satélite começar a multiplicar. Que legal, né? Professor. Que viagem que eu estou tendo aqui. Eu trabalhei no doutorado com Heat Shock Protein. Sim, é uma das atividades que o laser atua. A Heat Shock Protein 60. Isso. Eu trabalhei com pre-folding no sistema nervoso central. Mas eu não vou viajar aqui não, que o entrevistado é o senhor. E eu queria falar do laser sobre o sangue, o ILIB, já que a gente está evoluindo, né? Como começou, como a técnica é aplicada? Olha, o ILIB, na realidade, começou com os russos, né? Os russos, há um bom tempo atrás, e eles faziam malucamente teve gente no Brasil que fazia isso. Lá no INCOR, teve um grupo que fez isso bastante para tratar problemas de
constrição das artérias coronárias. Dá um panorama para o pessoal que não conhece o ILIB, o que se trata. Então, era uma fibra ótica que você irradiava um laser. Normalmente, esses primeiros experimentos eram lasers vermelhos. Normalmente, lá atrás, era uma fibra ótica que vinha de um laser, a maioria deles lá no começo, de hélio neônio, entrava numa fibra ótica e irradiava nessa fibra ótica para ir dentro da artéria ou da veia e irradiando o sangue. Então, ILIB Intravascular Laser Radiation of Blood. Exatamente. Intravascular Laser Radiation of Blood, né? Então, só que se percebeu que era uma besteira você cortar o cara, enfiar um negócio que podia dar uma infecção e tal, porque você pode fazer de fora e não cortar nada e fazer o mesmo tratamento com tanta eficiência quanto. E os russos foram os primeiros a fazerem isso, a perceberem isso também, né? E aí começaram a ter os primeiros... A maioria dos papers nessa área são russos. E aí eles faziam várias coisas, vários tratamentos para várias situações. Maluco. Só que tem muitas coisas, muitos trabalhos desses que foram feitos de maneira muito sem critérios. Os critérios foram muito obscuros, muito mal elaborados e tal. Mas tiveram vários desses trabalhos que foram publicados em revistas revisadas por pares, revistas de bom impacto, de boa qualidade, e tinham alguma sustentação. E aí as coisas começaram a acontecer. Muita gente começou a perceber que isso tinha sentido de ser. E aí essa questão do ILIB começou a dar conta. O grande problema é que tem ainda muito a ser, como é que eu digo, entendido sobre os mecanismos. Tem algumas coisas que já se conhecem, outras que ainda não se conhecem, mas tem dessas coisas que se conhecem, a questão sobre o estresse oxidativo já é patente. Então, várias coisas relacionadas com estresse oxidativo e coisas que o estresse oxidativo muda, né? E muitas coisas relacionadas com o endotélio, enfermidades relacionadas com endotélio vascular, né? Então, por exemplo, essa ideia que eu comentei logo no comecinho da nossa live, sobre tratamento da enxaqueca, né, da migrânia, e que a gente fez lá o trabalho, a ideia básica existe uma linha forte de defensores de que a migrânia tem um envolvimento forte neurovascular. Tá? Então, é um problema de efeito neurovascular. Então, existem vários estressores que acabam levando a essa alteração neurovascular, né? E acaba dando permissão, vamos chamar assim, a que o processo migranoso se instale, né? Claro que tem vários aspectos que acabam sendo envolvidos nisso, né? Mas o próprio estresse oxidativo, entre eles e tal. Mas quando você trata o endotélio via o sangue, ou seja, qual a ideia? Você tem várias estruturas moleculares que estão caminhando no sangue, tem células que têm mitocôndria que está aí no sangue, plaquetas, por exemplo, tem mitocôndria, está ali no sangue, tá? Então, se tem uma ideia de que esse processo pode melhorar muito
o endotélio, dar uma equilibrada, né? Fazer vamos dizer assim, um tratamento interno do endotélio por um reequilíbrio do vaso, das estruturas vasculares. Você melhora o fluxo porque melhora as margens. O rio corre Sim, melhor porque as margens estão mais seguras. E aí, imagina, quer dizer, como é que... Veja, isso vem lá dos primeiros experimentos que foram feitos lá no INCOR, onde o pessoal fazia vasodilatação das coronárias com laser, não é? Com fibra óptica lá. Qual era a ideia? Bom, eu ajo aqui no endotélio, faz uma vasodilatação, melhora as condições, aí alguns deles faziam o stent ou então algum outro tipo de procedimento e tal, e melhorava. Com procedimentos simples, né? Então, a ideia é, por que não fazer isso geral, sistemicamente? Não invasivo. Não invasivo. E dá para fazer pelo intranasal, com uma fibrinha ótica não muito longa, você entra lá no intranasal, para as estruturas lá do centro do cérebro, ali, lá profundas do cérebro. Dá para fazer pela língua, né? Pegando não transcutaneamente, mas sumiu o nome, pela parótida, carótida. Não, pelos vasos sublinguais aqui. Você pega os vasos sublinguais e tal. Você pode pegar pela artéria, pela carótida aqui também, por exemplo. Né? Você pode pegar. E aí, tanto faz onde você irradia, parece ser assim. Eu já fiz, por exemplo, experimentos. Só para você ter uma ideia, esse efeito é tão interessante que eu tenho um trabalho que está para ser publicado, de um aluno meu de mestrado, que já defendeu. Ele mostra que a gente irradiando diretamente, a gente provocou uma fratura experimental na tíbia. Eu irradiava diretamente na tíbia, eu irradiava na cauda do rato, pegando a artéria caudal, que é uma artéria calibrosa, boa, né, onde a gente tira sangue do rato, muitas vezes, você sabe disso, você trabalhou com experimentos, você sabe disso. E a gente irradiou o peritônio, a região peritoneal. Os três sistemas foram idênticos na efetividade. Tanto faz você irradiar diretamente no local da lesão, como à distância, que você vai ter efeito. Bárbaro. O que deve, obviamente, fazer a diferença é a dosimetria, Claro. São os detalhes. Professor, agora a gente está nos minutos finais, eu não vou deixar o senhor sem falar de como foi esse congresso e como foi a sua passagem humana. Eu fiz o meu doutorado sanduíche. Ele foi no Imperial College, na Inglaterra. Então, foi algo... Existem dois Renatos na minha na vida, né? Exato. De relacionamento científico, relacionamento humano, de tolerância, de ver o mundo. Foi... A ciência me ajudou a me transformar como ser humano. E que bom que eu pude ir para lá. Então, eu acho que para o senhor ir para Harvard também foi algo pessoalmente. Então, eu queria que o senhor falasse dessa sua visão pessoal, naquela época, sendo um dos pioneiros, e como é que está sendo essa laser terapia ou fotobiomodulação no sistema nervoso. Bom, ir para Harvard foi uma... Eu não acreditei quando eu recebi o ok, pode vir. Eu nem acreditei. Mesmo, você fala, meu Deus! É comigo mesmo? Será que sou eu mesmo que estou aqui e tal?
Mas, enfim, foi uma experiência absurdamente incrível. Eu fui para um laboratório onde o diretor, o diretor geral desse laboratório, o Wellman Center, que é um dos maiores laboratórios de fotomedicina do mundo, né? Vinculado ao departamento de dermatologia, mas tem gente que não tem nada a ver com dermatologia, é tudo, tá? Mas é vinculado ao departamento de dermatologia. Eu fui estudar cérebro no Lung Institute. Sim, sim, então, é isso. E ali tinha gente trabalhando com tudo que você imaginar, tudo, tudo, tudo. E, assim, imagina aquele cara que você citava, que era o livro de referência, e sentado ao seu lado para ver as apresentações às terças-feiras, na hora do almoço, tinha o lunch presentation lá, que era de todo o Wellman Center, eram as novidades que estavam ocorrendo, que tinham terminado de finalizar os trabalhos ali, né? E eram apresentados para a gente fazer um debate, fazer uma crítica para poder publicar legal, para poder ir debatido já na cabeça do pesquisador com gente capacitada, né? Com um monte de gente capacitada, muita gente do mundo inteiro, né? Tinha muita gente do mundo inteiro, né? Então, sentar, por exemplo, com o Rox Anderson, do meu lado aqui... Comendo sanduíche. Comendo sanduíche, tomando Coca-Cola, óbvio, of course. E aí, vendo as apresentações maravilhosas, coisas... Essa pesquisadora que eu fui recepcionar foi para justamente uma situação desse tipo. Eu que fui fazer a apresentação dela lá, entendeu? Putz, é uma honraria absurda, cara. É muito legal. E outra, eu fui recepcionado lá, eu já era professor titular. Eu fui recepcionado lá como professor titular. Uau! É inacreditável o respeito que eles têm pela ciência, pela qualificação, por quem você é, pelo que você faz. Não porque você é bonitinho, porque você é o gostosinho, porque você... Não. Perfeito. Que você produziu? Quem é você? Quais são as qualificações que você tem? Então, maravilha. Você pode estar aqui e você tem o nosso respeito. E aí muda de figura, né? E aí eu tive com um cara que foi um dos maiores publicadores na área, que tem as maiores e melhores ideias na área, é um cara que é extremamente respeitado na área e que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso na Noruega, eu apresentando o meu trabalho, ele sentado na segunda fila, olhando para mim, né, o meu supervisor depois, né, mas até então não. Até então eu era um reles mortal num congresso que eu era um dos participantes organizadores do congresso, eu tinha participado do comitê organizador do congresso. A palestra de abertura, né, foi dele, foi a palestra de abertura do evento, do congresso, foi do Mike Hamlin. E ele, durante o congresso, sentou na segunda fila e eu apresentei os meus resultados, os resultados dos meus alunos, meus parceiros lá, meus colaboradores fantásticos, que sem eles eu não sou absolutamente nada, né? Eles é que trabalham, eu só fico no bem bom, né? Levando a fama, mas eles são fantásticos, são excelentes. E eu agradeço imensamente por tê-los ao meu lado. Todos eles. E aí, perguntas, né? Quem estava apresentando era uma australiana, a Lisa Laxo. Perguntas, questionamentos e tal. Aí, Hamlin levantou a mão e me pergunta. Aí eu respondi, tentei responder, obviamente, e fiz a minha intervenção. Me parece que ele ficou satisfeito com a resposta, né?
E, e acho que foi legal. Depois desse momento, teve o coffee break, eu fui lá e fui conversar com ele no coffee break. E esses momentos do congresso são os melhores momentos. Esse network é fundamental. E nesse network, nesse momento do coffee break, eu fui lá conversar com ele, expliquei um pouquinho mais, e conversamos, trocamos ideias. Ele me falou que ele era da Escócia, ele era escocês, mas estava em Harvard e tal, parará, era químico, parará, parará. Pô, o cara é químico, ele está na escola médica de Harvard, entendeu? Ele é o cara da bioquímica, da processos e tal, no laboratório dele, né? E foi incrível. E eu fui para Boston. Boston é um centro cultural americano indescritível. Todo mundo fala, não, pô, Nova York. Se você me perguntar qual a sua preferência, você quer ir para Nova York ou Boston? Boston, Boston é imediatamente. maravilhoso. Boston é a minha resposta imediata. Nova York é legal para fazer aquela coisa de fazer a firula, tal, né? Fazer coisa de, de, de brasileiro. E Boston tem aquela... Eu tive a oportunidade de... Eu fiz um estágio em Harvard. Eu fiquei na parte de Cambridge. Sim. E tem aquela coisa do... o MIT é logo ali. Do lado. Do lado. Atravessou 2 ruas. Você está no MIT, cara. E atravessou o rio. É tudo. E você vai lembrar. É neve desse tamanho, ó. Exato. E você atravessou o rio, um pouquinho mais à sua esquerda está o Mass General Hospital, onde eu tive. Eu tive lá no Mass General Hospital. Então, foi lá que eu estive, entendeu? Então, a Harvard original em Cambridge, mas o Mass General é em Boston, né? Então, foi um aprendizado em termos culturais, entender o que é. Os meus filhos foram fazer o high school lá. Que legal. O meu enteado peitou o professor de história, né? Que ele falava tudo para ele, os americanos são os quitais, os gostosões, os que são tudo, né? E ele foi lá e peitou, não, teve esse outro lado, as coisas não são bem assim. E foi muito legal isso, muito legal, muito, que muito legal, professor. E essa última jornada que o senhor teve agora, o simpósio, vendo como que o laser pode ser visto no cérebro e como fica a coisa da geolocalização. O que está me deixando encantado com a fotobiomodulação é essa falta de necessidade da especificidade tecidual. Porque a mitocôndria, me parece, que ela não quer... a usina ela tem que ser modulada para agir na região. Geral, é muito bom isso. Eu fiz, no nosso quadro de migrânia, a gente fez na região somatosensorial primária, né? No giro pós-central e tal. Então, eu peguei o sistema de geolocalização, que é o sistema 1020 da eletroencefalografia, e usei isso como referencial. Beleza, maravilha, é o suficiente para mim, né? Então, fizemos ali, maravilha. Mas, se a gente fizer via carótida, por exemplo, que vai ser o trabalho de uma aluna minha de doutorado que já está em curso, para outros objetivos, a gente, por enquanto, ainda tem questões, né? Tá só no projeto e tal, mas é uma coisa legal e tem a ver com a questão circulatória e tal. Mas tem a ver com a questão, por exemplo, quando você faz sobre o cérebro, principalmente esse sistema de estimulação transcraniano, você atua sobre a glia, sobre a inflamação glial.
E hoje se sabe que a glia é o grande carrasco do cérebro, dos neurônios. Uhum. Né? A glia é o sistema de nutrição, né, do cérebro, dos neurônios cerebrais, né? A doutora Miriam Tomás trabalhou com isso também, em ATM e tal, né? E é bem legal, ela está falando que foi temporal, né? E você tem coisas muito interessantes. Você tem a possibilidade de levar, o Rodrigo Plentes aqui comentando, a possibilidade de levar substâncias, né, nanocompósitos e tal, para levar coisas para determinadas regiões e fazer a fotobiomodulação naquela região. Perfeito. Né? Tem possibilidade de fazer coisas desse tipo. É possível, já tem gente trabalhando com isso. Na realidade, é a PDT, a famosa PDT, a terapia fotodinâmica, Photodynamic Therapy, na qual o meu supervisor lá também é um dos bambambãs. Eu ouvia isso todo dia, né? Toda semana tinha as discussões sobre isso. Então, é muito legal essa possibilidade. E a gente fez essa geolocalização e com resultados. Você tem mudança nas condições, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu queria mostrar aqui. A gente tem, por exemplo, aumento na neurogênese, por exemplo, a própria redução dos fatores inflamatórios, TNF-alfa, interleucinas e tal, acaba produzindo, e há uma ativação de BDNF, NGF, a NT3, tá? Então, são fatores de crescimento extremamente importantes, sinalizadores importantes do cérebro, né? Que são estimuladas pela fotobiomodulação. Isso já em humanos? Sim, tem sinaptogênese estimulada. Ou seja, há essa neuromodulação, já se fala em neuromodulação, tá? Essa neuromodulação que acontece pode ser ativada por sistemas. Tem meu chefe lá, o meu supervisor, ele já mostrou, por exemplo, que tem respostas a frequências mais adequadas. Por exemplo, 10 Hz responde melhor do que 100 Hz, ou do que contínuo. Então, a frequência de estimulação parece ter uma sincronia com o cérebro, com o sistema de sinalização neuronal. Professor, a gente está no minuto final. Só para quem está ouvindo a gente aqui, eu queria que o senhor se despedisse. Muito obrigado. E queria que o senhor falasse, hoje, para se adquirir um equipamento que faça alguém começar. Óbvio que vai ter que fazer um curso, vai ter que se especializar, vai ter que estudar muito. Mas só para a gente não achar que a gente está falando de algo de... É um investimento de quanto? Para as pessoas começarem a usar essa ferramenta tão importante que é o laser. Olha, hoje o investimento, a gente tem equipamentos nacionais bons e tem indústrias de boa qualidade reconhecidas ao redor do mundo. Então, dá para investir nas empresas nacionais tranquilamente. Perfeito, tá? Muito bom falar isso. Então, acho que é importante isso. Tem equipamentos importados também, tudo bem, mas dá para confiar tranquilamente. É só escolher aquilo que o que você quer fazer. Quais são as melhores condições para fazer aquilo que você pretende. Não precisa falar de preço, não. Obrigado, amigo. Que bom que a gente não está em distanciamento social, apenas físico. A nossa energia está perto. Obrigado. Força ao movimento. Obrigado. Obrigado por ter pavimentado o